Olá, hoje vamos falar sobre as patologias osteoarticulares, especificamente sobre as causas genéticas dessas patologias. As patologias do tecido ósseo, né, e as suas conexões ali podem ter diversas etiologias, diversas origens. No entanto, hoje abordaremos especificamente as com causa hereditária, de origem genética. Então, vamos lá. Primeiramente, uma breve introdução sobre os principais conceitos relacionados a esse tecido. Então, aqui eu peço que você observe esse vídeo, veja esse vídeo especificamente aqui que será enviado, tá? Esse vídeo vai fazer uma breve uma breve revisão sobre o tecido ósseo. Isso é muito importante para que a gente possa dar seguimento na aula e para que vocês possam relembrar para entender as patologias aqui associadas. Então é importantíssimo que vocês observem esse vídeo aqui. E aqui, né, dando continuidade a esse aspecto para a gente poder relembrar um pouquinho, o vídeo vai abordar mais especificamente, certo? Mas aqui trazendo para vocês como é, foi abordado ali no vídeo e que vocês devem ter observado, lá no tecido ósseo a gente tem um conjunto de células importantíssimas que têm funções específicas para a formação desse tecido e para que ele possa exercer a sua função. A gente tem aqui as células mesenquimais, que são as células que vão aí se diferenciar em osteoblastos e depois eles vão amadurecer em tecidos, na verdade, os osteoblastos irão amadurecer em osteócitos, né, que são osteoblastos mais maduros, que já conseguem secretar o osteoide, que é a matriz óssea. Então, aqui nessa imagem, que vocês devem ter observado pela explicação do vídeo, né, sobre o tecido ósseo, a gente tem nesse tecido a presença principalmente de osteoblastos, que são células jovens, células que são formadoras, secretam a matriz óssea, que basicamente é composta por uma parte orgânica, composta principalmente por colágeno, mas também uma parte importante mineralizada, formada a partir de cálcio e fosfato, formando a hidroxiapatita. E aí essas células irão amadurecer, irão se diferenciar ainda em osteócitos, né? Que daí elas vão formar canalículos importantes para a comunicação, e esses osteócitos, eles ficam isoladinhos, até numa lâmina é possível observar eles isoladinhos ali no meio da matriz já sintetizada, mineralizada. Daí a gente tem essa composição básica aqui e já aparece uma outra célula importante aqui também, que é da remodelação do osso, né? Que são os osteoclastos, né? Que comem literalmente essa matriz, eles reabsorvem a matriz e isso é um processo importante para o remodelamento. Aqui nessa imagem, então, já de uma lâmina, né, e não de um esquema, a gente observa essas células às quais eu estava me referindo, certo? Então, aqui a gente tem o osteoclasto, que também é uma célula componente do tecido ósseo, uma célula importante na remodelação do osso, né, para que esse osso possa ficar na sua estrutura correta, certo? E também para desmineralizar essa matriz, que também é importante, até mesmo para processos homeostáticos do sistema como um todo, certo? E aqui a gente tem os osteócitos isoladinhos no meio aqui da matriz já formada, né, a qual ele fica aí aprisionado. E aqui a gente vê essa matriz óssea já composta. Aqui ao lado nós vemos então os osteoblastos, que são essas células jovens, já formando, né, a matriz óssea, já formando esse osso. Aqui só foi uma breve revisão aqui, para que a gente possa dar seguimento ao nosso estudo. Aqui é um detalhe importante, né,
que a matriz óssea ela é sintetizada em uma das duas formas histológicas, ou a reticular ou a lamelar. Professora, mas o que é isso? Do que a senhora está falando? Então, eu vou colocar aqui na imagem para que a gente possa observar. Essa figura A é um osso reticular, tá? Que vocês podem ver que, olhando assim, não tem muita organização, né? E isso é bem mais evidente quando esse osso está em formação, certo? Ele está bem desorganizado, mas ele tende, então, a ficar numa forma mais regular, né? Que é o osso lamelar, que é visto aqui em B. Então, a gente tem essa padronização aqui, que, como vocês podem ver, é meio que retilíneo, tem um certo padrão quando você olha, que é principalmente ocasionado aí por colágeno, principalmente, que vai deixar ali esse osso da forma mais organizada, com linhas bem definidas, como a gente viu ali pela lâmina. Então, o osso reticular, ele é produzido rapidamente no feto, então no estágio assim de crescimento, ou no reparo de fratura. Então, aquela desorganização inicial é por conta de um processo de formação de tecido ósseo ali. E em um adulto, a presença de ossos reticular é sempre anormal, indicando aí um contexto patológico. E aí isso varia bastante de qual patologia estamos abordando, ok? Bom, isso daí só foi uma breve introdução. O vídeo também vai auxiliá-los no sentido de revisar, né, um pouquinho sobre esse tecido para que fique fluido, né? Quando a gente for falar de algumas alterações que ocorrem nesse tecido. E aí, com relação às alterações genéticas que podem ocorrer. As patologias do tecido ósseo, elas podem vir principalmente de alterações genéticas que vão causar malformações de maneira geral, são perceptíveis, algumas absolutamente incompatíveis com a vida, algumas patologias são compatíveis com a vida em breve tempo, então é o momento do pós-parto e o bebê já vai a óbito, é o momento do infante que ele não tem uma longevidade, certo? Então, muitas delas são incompatíveis com a vida, algumas variando muito com relação à sua frequência. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, o nanismo, não acondroplasia, nós temos aí um para cada 20 mil, existem outras doenças que eu vou citar aqui, que a frequência é 1 para cada 300 mil, então raríssimas, né? Então a gente tem essa enorme variação com relação aos defeitos genéticos que podem ocorrer para que esse tecido ele tenha uma má formação e, consequentemente, o esqueleto tenha defeitos importantes, certo? E alguns até limitando, ainda que seja compatível com a vida, mas limitando, causando realmente muitos desconfortos, já que o nosso esqueleto ele protege os órgãos, né? Ele acondiciona melhor esses órgãos. Portanto, um defeito nesse esqueleto pode não acompanhar, na verdade, o desenvolvimento do órgão acaba ficando prejudicado por conta do tecido ósseo não acompanhar também o crescimento. Então, existem uma série de limitações e para classificar as doenças do tecido ósseo é algo realmente complicado e que os próprios livros de patologia trazem isso para a gente, né? Que a classificação é muito difícil por conta dos enormes graus de variações que se tem, certo? Mas eu tentei elencar aqui da melhor forma possível para que possa ficar compreensível a vocês. Daí a gente tem então os distúrbios do desenvolvimento do osso e da cartilagem. Então aqui a gente está falando de doenças realmente relacionadas aí no início da vida, né, que já tem ali a sua repercussão já no início da vida, e essas
repercussões, a gente vai observar que realmente são bastante perceptíveis, certo? Então, com relação a essas alterações, a gente tem as mutações hereditárias que se vão se manifestar primeiramente durante os estágios iniciais da formação óssea. Essas mutações, pessoal, elas vão desde defeitos a receptores importantes até sinalizações, estímulos importantes para que as células possam, por exemplo, fazer a diferenciação correta e formar aquele tecido. Porque nós vimos ali, e vocês devem ter observado no vídeo que eu passei para a introdução, que as células do tecido ósseo, elas são derivados do tecido conjuntivo, que é derivado do mesênquima. Portanto, células mesenquimais defeituosas ou com padrões desorganizados na hora da formação do tecido ósseo podem vir sim a prejudicar e na verdade, dar aí vazão, né, dar surgimento às doenças de cunho genético, certo? Então, a gente tem, em relação aos distúrbios, em relação às doenças do osso e da cartilagem, a gente tem as de cunho genético, então são mutações hereditárias, e tem as doenças adquiridas, né? Essas já são detectadas na vida adulta. Essa daqui a gente não vai abordar hoje, na verdade, eu vou abordar em material de apoio separado, certo? Por quê? Porque elas são, até mesmo por serem da idade adulta, né? Existe mais material, né, encontrado na internet, fácil de ser entendido, e esse material de apoio será conduzido para vocês, ok? Então, como essa daqui fica um pouco mais fácil de encontrar informações e a forma compreensível dela é mais acessível para a gente. E eu vou tratar das outras que são, digamos que, cabeludas de serem entendidas e com material um pouco mais restrito e daria bastante dificuldade para que vocês fossem encontrar. Enfim, então a gente pode ter basicamente aí, né, o nosso ramo aqui de doenças, ele se ramifica em dois pontos. As de origem genética, que são as mutações hereditárias, certo? E as doenças adquiridas. Essas têm a ver, por exemplo, com o metabolismo, né? Com a absorção ou não de cálcio, enfim, várias ligadas a essa finalidade aí. Então, genético e as doenças adquiridas e detectadas na vida adulta. Ambas, né, têm relação aí com o esqueleto, porque, né, obviamente, nosso esqueleto é formado também de tecido ósseo. E exatamente por isso, porque o esqueleto ele traz grande proteção aos órgãos, ele deve acompanhar também o seu crescimento. E aí a gente tem uma repercussão muito grande para os órgãos de maneira geral, certas limitações, e vice-versa, né? A gente também tem uma parte importante, né? Enquanto o esqueleto, ou os ossos de maneira geral, né? Eles afetam o desenvolvimento dos órgãos à medida que eu tô falando de crescimento e tudo mais. A gente tem outro ponto de vista também, que são os órgãos que também vão influenciar no meu esqueleto. Por quê? Porque os ossos, eles dependem, por exemplo, né, vamos colocar aí um exemplo bem passível de ser entendido. Ele depende, por exemplo, de hormônios de crescimento. Então, se eu tenho uma glândula, se eu tenho uma outra parte, né, meus tecidos moles, de alguma maneira não funcionando bem, eu tenho um impacto direto no esqueleto. Então, assim, alterações nos meus diversos sistemas, eles repercutem como patologias também no meu esqueleto. Então, isso é muito evidente. E aí a gente tem um espectro de distúrbio, desenvolvimento ósseo amplo e o sistema de classificação não é padronizado, aquilo que eu trouxe para vocês. São graus diferentes, são patologias muito desconhecidas, algumas extremamente raras, mas que é importante que a gente possa ver esses aspectos que não são comuns do dia a dia, mas que com certeza a gente precisa ter conhecimento sobre, né? Vai que a gente encontra um caso desses aí na nossa vida profissional, certo? Na verdade, é bem provável que se encontre, porque apesar de algumas doenças serem raríssimas,
outras são bem mais comuns do que a gente imagina. E como que essas anomalias elas ocorrem? A gente pode tentar classificar, eu diria tentar, porque é difícil por conta dos diversos graus que se tem das patologias relacionadas ao tecido ósseo, mas a gente pode tentar padronizar, ou melhor, organizá-las de duas formas, certo? E aí é que eu vou abordar aqui e eu espero que fique compreensível para vocês. Então, as anomalias de desenvolvimento, elas podem resultar de problemas localizados na migração e condensação do mesênquima, que são as desostoses, ou da desorganização global de osso ou da cartilagem, que significa displasia. Professora do céu, vamos lá, vamos colocar isso de maneira mais fácil para a gente. Ok, temos aqui na parte central a célula mesenquimal indiferenciada. Eu lembro a vocês novamente que a célula mesenquimal é a célula que vai formar vários tecidos, né? Na verdade, a célula mesenquimal ela vem de um tecido embrionário, mesênquima, e vai formar diversas estruturas no nosso corpo, principalmente as células do tecido conjuntivo. E lá no tecido conjuntivo, a gente tem o tecido cartilaginoso, né? Que a gente observa aqui, por exemplo, o condroblasto, que se diferencia depois em condrócito. E aí a gente tem também o osteoblasto, que se diferencia em osteócito. Isso daqui está no nosso osso, né? Ambas as células, assim como o condrócito e o condroblasto está na cartilagem. Certo? Então veja bem, inicialmente o que a gente tem é essa célula mesenquimal aí. E aí, gente, qualquer probleminha nela, isso é realmente um problemão. Porque se eu tenho um problema já nessa célula, você imagina que eu posso ter, então, muitos problemas relacionados a vários outros tecidos, como vocês estão vendo aqui, né? Por ela ser tão importante. Mas a gente está abordando aqui as relacionadas ao tecido ósseo. Então, se eu tenho problema nela, eu consequentemente posso ter problemas na formação do meu tecido ósseo. E isso é bem impactante, certo? Porque nós estamos abordando uma célula que está lá na organogênese, né? Lá na formação dos órgãos e tal. Então, veja bem, por isso que alguns defeitos que ocorrem nela são simplesmente incompatíveis com a vida, porque não tem como formar aquele órgão. Aquele órgão pode ter um defeito tão grande que ele não vai ser compatível com a vida, certo? Mas eu vou abordar principalmente aqueles que são compatíveis com a vida, que de fato é o que a gente vai ver, né? Os que não são compatíveis com a vida, dificilmente a gente vai ter acesso. Então, como que a gente pode, professora, entender uma desostose, uma displasia? Quando você observa essa imagem aqui, né, quando a gente está lá vendo a parte de formação dos ossos, percebam bem, lá no estágio fetal, ali, como se eu não me engano, 6 ou 8 semanas, alguma coisa assim, a gente tem lá as células do mesênquima, né, que são as células desse tecido embrionário, formador de diversas células e tecidos. A gente tem aqui, observa bem, eu tenho ali uma certa forma, né, que elas estão se localizando, né? Existe uma forma quando você olha assim, né? Parece uma formazinha de um osso longo. Ok. Então eu vejo que elas têm que ficar em determinadas posições. As posições que elas adquirem é importante para a formação do osso final, que é o desenho aqui final, né? À nossa direita. Pois bem, então observe que lá as células do mesênquima, elas se arranjam, esse arranjo ele é específico, esse arranjo ele é importante, e a partir dessas células do mesênquima, vamos lembrar que as células do mesênquima, ela pode se diferenciar em quem? Em condroblastos. Condroblastos são células jovens que vão formar quem? A cartilagem. E aí os condroblastos vão se diferenciar em condrócitos e esses condrócitos vão formar cartilagem, aquela que a gente conhece, né? E aí vocês vão se lembrar também que a cartilagem é um tecido que não recebe vaso sanguíneo, certo? Então, veja bem, o mesênquima tava assim, né, indiferenciado, você olha indiferenciado, de repente ele começou a se diferenciar para a formação aqui da cartilagem, formou a cartilagem.
Então, existe um molde em que foi formado a cartilagem, que vai ser, inclusive, o futuro formato do osso, né? No caso aqui de uma ossificação endocondral, que é aquela ossificação que vem a partir da cartilagem. E aí a gente tem aqui a nossa cartilagem já no molde daquele osso, e essa cartilagem foi formada a partir do meu mesênquima, certo? O próximo passo, veja aqui, eu continuo com aquele meu formato que a cartilagem adquiriu, e bem aqui no meio, né? Bem aqui no meio a gente tem a parte das extremidades, que é a epífise, e aqui no meio a gente tem a diáfise. E bem aqui no meio, o que que acontece? A gente tem as células, os osteoblastos, que se diferenciaram em osteócitos, de repente eles entram em quê? Apoptose, né? Então, eles começam a entrar em apoptose e recebe os meus o que? Vasos sanguíneos, certo? Um tecido que não era irrigado, agora ele começa a ser irrigado. E um detalhe importante sobre essa irrigação é que agora ele recebe nutriente, oxigênio, e quem chega aqui? Os osteoblastos, por meio dessa, dessa irrigação, desse tecido agora nutrido, né? Eu posso ter condição de transformar o meu mesênquima em osteoblasto. E aí o osteoblasto, ele se fixa ali, e depois que o osteoblasto se fixa ali, ele vai se diferenciar em osteócito, né? Então, a gente vai ter a formação do osteócito, portanto, a mineralização deste osso, certo? E aí eu tenho, claro, alguns discos aqui, né, os discos epifisários, que nas crianças vão proporcionar o crescimento longitudinal importante, e eu tenho aqui também reservado aqui um centro secundário de ossificação. Ok, muito bem. Isso daqui é normal, né? Agora, veja o que, que eu quero dizer com tudo isso, né? Para que, que a gente viu tudo isso? Vejam que para eu chegar nesse osso bonitão aqui, eu precisei que o meu mesênquima ele tivesse células absolutamente organizadas, sincronizadas, recebendo estímulos todos ao mesmo tempo. Importante isso, né? Então veja bem, aqui eu quero fazer uma analogia com vocês. Pensem bem. Não sei se vocês já observaram quando a gente tem aquela corredeira de formiga, né? Tem aquela corredeira de formiga no chão, ela segue uma linha toda bonitinha, né? Nenhuma sai fora ali do eixo. Segue uma linha absolutamente idêntica. Vão do ponto A ao ponto B naquela linha exatamente. E como que cada formiga sabe que é para ela seguir exatamente aquele percurso? Então, nós sabemos, né, que a formiga da frente, ela secreta alguns sinalizadores, que a de trás é sensível, e assim a de trás consegue seguir a da frente. E assim por diante, né? Ela vai dar a sinalização para a anterior. E assim todas sabem que tem que sair do ponto A para o ponto B. Se não tivesse essa sinalização, elas iam ficar todas perdidas, ia cada um para um lado e não ia ter um trabalho sincronizado. Aqui funciona do mesmo jeito. O meu mesênquima, ele tem que ser sincronizado, ele tem que receber a sinalização. Senão, ele fica totalmente perdido. E veja bem, um osso não pode ficar com a matriz perdida, porque ele precisa ser concentrado, certo? Então, se você pensa em qualquer osso aí que você, um fêmur, qualquer osso, um osso do dedo, enfim, qualquer lugar, você precisa de formação dessa matriz, certo? Então, para que essa matriz ela possa ser de fato colocada ali, eu preciso de células que lá na organogênese, lá na formação delas, elas precisavam ter um local específico para ficar, elas têm que receber uma sinalização exata, né, do local onde elas vão ficar, da migração que elas irão fazer. Então, pensem bem, se eu não tiver uma migração adequada, se elas não estiverem no local certinho, esse osso pode sair de diversos formatos e para a gente não nos serve, né? O osso de qualquer formato não é bom. A gente precisa de um formato específico, né? A gente precisa de um formato que
respeite a função daquele membro, que respeite a função do local onde ele está. Então vejam, quando eu tenho displasias e desostoses, eu tenho problemas exatamente nessas sinalizações, que podem ocorrer de tantas maneiras. Quando eu falo sinalização, é um termo muito amplo, porque é amplo mesmo, tá? Eu posso ter muitos defeitos, eu posso ter defeitos em genes, de receptores, eu posso ter diversos problemas da própria secreção que essas células irão produzir ou deixarão de produzir. Então, realmente é muito amplo. Mas o que eu quero chamar a atenção, antes de entrar nesses detalhes aí, que vai ser abordado para cada patologia, é que essa organização inicial, lá durante a organogênese, fará totalmente diferença para as patologias que irão surgir. Certo? Então, essa organização, ela é muito importante. E essa primeira imagem do mesênquima, ela nos diz muito bem, né? A gente vê células todas separadinhas, mas vocês vejam que tem um formato, tem uma ordem quando a gente observa o desenho. É dessa ordem, é dessa organização que eu estou falando para vocês. Eu espero que isso tenha ficado minimamente compreensível. Bom, e aí eu abordei aqui o conceito, né, de desostoses, certo? E displasias. Então, eu vou abordar essas duas condições aqui especificamente. Bom, e aí a gente tem então a desostose, né? O que seria essa desostose? Então, a desostose diz respeito a um defeito que é molecular, assim como boa parte aqui dos defeitos que a gente vai falar. Então, as desostoses são defeitos moleculares que prejudicam a sinalização. Então, eu tenho aí principalmente a falta da sinalização, eu tenho defeitos em sinalizadores, como por exemplo, sinalizadores de transcrição, que são importantes, e padronização do esqueleto durante a organogênese. São normalmente limitadas a estruturas embriológicas definidas e podem ocorrer isoladamente ou como parte de síndromes mais complexas. A diferença, inclusive, de desostose para displasias é exatamente isso, tá, gente? Que fique claro. Na desostose, eu tenho defeitos mais ou menos localizados. É um membro, ou são os dois membros, são defeitos, digamos que pontualizados, na maioria das vezes. É claro que se eu tiver defeito em um receptor e esse receptor tiver, digamos que, enfim, em vários locais, eu vou ver síndromes, eu vou ver aquele defeito ocorrendo aonde mais aquela célula exercia aquela função. Então, eu vou ver que esse defeito ele vai se repetir e vai prejudicar outros locais. Mas, em geral, as isostoses, elas são pontualizadas, elas são regionalizadas, certo? Então, são defeitos pontuais, mas essa questão do às vezes estar em diversas estruturas, como parte de síndromes aqui, é porque às vezes esse defeito pode prejudicar mais de uma região. Mas ainda assim, a gente está falando de uma região, a gente não está falando de um todo do esqueleto, como é no caso da displasia, que é a outra abordagem que a gente vai ver aqui, certo? Então, eu espero que isso tenha ficado claro no sentido de que desostose a gente vai relacionar a regiões limitadas de onde ocorreu o defeito e displasias a gente vai ver num todo do esqueleto, certo? O que vai prejudicar, por exemplo, o crescimento, né? E o crescimento não tem como ser regionalizado. Eu estou falando do crescimento do indivíduo como um todo, causando, por exemplo, baixa estatura, certo? Então, são defeitos na sinalização. E como mostrado aqui na imagem, como eu falei, né? São individualizados, são naqueles locais, certo? Então, eu não vou ver alteração no esqueleto inteiro, eu vou ver em determinadas regiões. Aí, a forma como vai vir a desostose é muito ampla, tá bom? Muito ampla mesmo. Já vou falar um pouquinho sobre as imagens.
Então, histologicamente, os tecidos ósseo e cartilaginoso não se alteram. Por que que eles não se alteram? No sentido de que as células estão bonitinhas. Quando você olha numa lâmina, tá tudo tranquilo. Mas, na verdade, houve o defeito lá nas células mesenquimais que levaram ao padrão de organização para a formação daquele osso, deu errado. Então, na hora delas se organizarem, é que deu errado, tá? E o que que a gente vai ter com isso? Anomalias anatômicas. Então, pode ser a falta de dedos, dedos totalmente em posições incorretas, como vocês podem ver aqui, dedos extranuméricos, né? Fusionamento de dedos, certo? Ou mesmo ausência de membros também pode provocar. Então, as anomalias relacionadas às desostoses, elas são assimétricas. Então, não tem simetria, não é porque eu tenho defeito no membro que o defeito do outro membro é igual. Pode vir totalmente diferente, certo? Diferentemente das displasias, em que os defeitos são simétricos. Posição anômala, como vocês podem observar aqui na posição das mãos, muito diferentes. Fusão ou falta de soldaduras de uma ou mais peças, muitas vezes só acompanha alterações dos tecidos moles, porque o esqueleto ele tem ali um papel, né, no alocamento, no aconchego, digamos assim, dos órgãos, né, que é importante. E quando ele não se molda, obviamente esses órgãos vão ficar numa posição complicada e não vão, por exemplo, expandir como necessário. E as displasias? As displasias, elas, digamos que têm uma certa. O termo, na verdade, displasia é utilizado até em outras áreas. Quando se trata especificamente de displasias relacionadas ao tecido ósseo, aí elas recebem esse termo, osteocondroplasias, tá? Então, aqui eu trouxe mais relacionado a isso. Então, o que, que é a osteocondroplasia? É um defeito genético que vai alterar o tecido ósseo, né? É um tipo de displasia. O que, que ocorre? As alterações, elas são muito diversas, tá? É por isso que até o livro aborda que é difícil padronizar todas essas doenças, mas vai desde a alteração de receptores importantes, alterando o funcionamento celular, a produção na verdade, a produção da matriz óssea, que é importante, e o colágeno, assim como também defeitos nas próprias células, né? Diferentemente da desostose, em que a gente não observa numa lâmina o tecido alterado, nas displasias esse defeito é evidente, tá? Por quê? Porque eu tenho uma alteração dessa célula, certo? Como se manifesta? Então, promove alteração no crescimento e desenvolvimento, provocando comumente a estatura baixa e as alterações elas costumam ser simétricas. É dentro da osteocondroplasia, que na verdade é um termo geral, porque aqui eu tenho várias patologias envolvidas, tá? E o nanismo é o mais comum dos efeitos que provocam a osteocondroplasias, certo? E como tinha, enfim, várias e muitas delas muito raras, eu trouxe aqui a que é mais comum para vocês, que é a condroplasia, né? Que é o nanismo mais comum de ser observado, digamos que porque a proporção é mais frequente do que as outras osteocondroplasias observadas. Então, com relação à condroplasia, é causa comum de nanismo, certo? É uma alteração na cartilagem de crescimento por conta lá dos defeitos provocados nas células mesenquimais. Ela está relacionada a um gene autossômico dominante, ou seja, não está ligada aos genes sexuais, né, XY, está ligada aos outros. Como as mutações são muito variadas, eu nem trouxe aqui alteração em um gene específico, certo? Porque existe aí uma certa variedade. E aí, o mais interessante, apesar de ser uma doença de origem com herança genética, o que se observa é que
a maior proporção de nanismo que se observa, né, das acondroplasias que são observadas, elas não foram provocadas por heranças genéticas, e sim por uma alteração dos genes de pessoas normais. Ou seja, ainda que você não tenha um caso de acondroplasia na família, esse defeito genético ele pode surgir a qualquer momento. E, na verdade, 80%, ou seja, majoritariamente, os casos observados de acondroplasia, eles não vêm de uma herança genética. Eles vêm de genes que são mutados ali no momento, talvez, né, de uma fusão de núcleos ou algo do tipo, numa recombinação genética. Enfim, ele vem aí de mutações que são novas, né? Observa-se que nessas, principalmente, alterações que acontecem, né? Nesses casos de nanismo, em que não há herança genética, o que se observa com relação à epidemiologia da doença? E observa-se que a idade paterna é um fator importante. E observou-se que, na verdade, até essas alterações acontecem em alelos paternos, né? Isso é sabido. E a idade paterna ela é importante. Então, a idade paterna a partir de 40 anos. Então foi observado com maior prevalência em pais, né, acima de 40 anos. Neste caso, do sexo masculino. Quando eu falo pai, seria especificamente o homem neste caso. E que o alelo ele está relacionado a realmente um alelo masculino. Apesar de não ter evidências de que a doença seja provocada por alguma herança ligada ao Y. Manifestação: nanismo, que é o mais comum, mais perceptível, não no momento do nascimento, que isso é difícil de fazer, mas posteriormente. Extremidades encurtadas, cabeça aumentada, abaulamento da testa, depressão marcante do nariz, que é o que é observado aqui nessa imagem. Certo. E aí, tem outras doenças que eu trouxe aqui para cunho de conhecimento mesmo, tá? Mas são muito raras, certo? Eu trouxe aqui para que a gente não fique imperceptível, né? Mesmo que raro, é importante que a gente entenda aí pelo menos as causas dessas doenças. É importante para que a gente possa ter esse conhecimento. Então, existem outras doenças genéticas que são menos comuns. Essas que eu abordei são as mais prevalentes e as que têm maior número até de informação. Mas existem outras doenças que são mais raras, mas elas são também importantes, tá? E aí elas ocorrem em defeitos em proteínas nucleares e fatores de transcrição. E aqui eu citei uma, neste caso, né? Especificamente a displasia cleidocranial, que daí a gente está falando de defeitos em proteínas nucleares e fatores de transcrição. Então, o que significa isso? Né? Lá durante a organogênese, aquele gene que deveria ser expresso, o fator que iria estimular a transcrição dele, e aí eu lembro a vocês, né, que a gente tem o gene, e aí eu preciso transcrever ele na forma de RNA mensageiro para que ele possa virar proteína e então fazer a função dessa proteína, certo? Quando eu tenho algum tipo de defeito em fatores que dão start, né, para a expressão daquele gene, eu posso ter então a disfunção daquela função. É o caso da displasia cleidocranial. E aí eu vou abordar um pouquinho sobre ela, mais por questão de curiosidade ali para vocês. Outros defeitos. Defeitos nos hormônios e proteínas de transdução de sinal, né? E aí a gente já sabe que hormônios são sinalizadores de função, portanto, importantíssimos. E aí eu cito a própria acondroplasia, que nós tratamos em momento separado, aqui só para dizer qual é o defeito dela, né? As displasias tanatofórica, que daí seria um tipo de nanismo letal, né? E aí eu nem vou abordar. Defeitos em vias metabólicas, enzimas, canais iônicos e transportadores, que seria a osteopetrose. Então, eu trouxe dentro desses conceitos, a gente trabalhou a acondroplasia, que seria
dos defeitos osseogenéticos, talvez o mais comum e um dos mais compatíveis com a vida, né? E a gente tem alguns outros defeitos que acontecem, mas que limitam bastante a longevidade. E aí, no caso da displasia cleidocranial, minha internet estava muito ruim, eu não consegui colocar a foto aqui, mas até um famoso, né, que tem essa displasia cleidocranial é aquele ator do Stranger Things. Não sei se vocês já viram a série ou viram em algum momento, mas eu até esqueci o nome dele. Mas é aquele menino muito engraçadinho, que tem um cabelinho roladinho, que na verdade ele é o mais engraçadinho de todos. E o pessoal faz muito bullying com ele na escola e tal. Por quê? Porque ele tem até uma fala diferente, né? E isso observa por essa doença que ele tem aqui. Eu vou depois observar a foto na internet e vou mandar para vocês que eu realmente não me lembro, mas ele realmente acho que é o mais engraçado da série, pelo menos é o meu favorito. E daí ele tem a displasia cleidocranial, e essa displasia ela é em função de um gene chamado RUNX2, a perda da função desse gene é uma doença autossômica dominante e ela tem uma série de sinais e sintomas, né? Fontanelas patentes, atraso no fechamento das suturas cranianas, ossos hominianos, ossos extranumerários que ocorrem dentro de uma sutura craniana, erupção atrasada dos dentes secundários, clavículas primitivas e baixa estatura. Até no menininho da série, né? Assim, com certeza dos sinais, assim, observáveis, né? Que a gente pode identificar, seria realmente a questão dos dentes, né? Então dá pra ver que ele tem a falta dos dentes da frente, né? Por quê? Porque um dos talvez sinais mais prevalentes é realmente a erupção atrasada dos dentes, mas também defeitos na clavícula, né, clavículas mais alargadas e outros sinais. E eu realmente não vou me lembrar do nome do garotinho, mas ele é o mais engraçadinho, é aquele que tem inclusive aquele bichinho que ele cuida durante um mó tempão na série. E é o que, na verdade, estimula a equipe. Eu não lembro o nome dele. Faz tempo que eu assisti. Mas, se eu lembrar, eu falo para vocês. E aí tem a osteopetrose. A osteopetrose trouxe aqui também, apesar de ser muito rara, também conhecida como ossos de mármore, né? E doença de Albers. Não vou nem me arriscar a falar o outro nome ali. Então, são caracterizados pela reabsorção óssea e esclerose esquelética simétrica e difusa. Aqui eu trouxe até para vocês porque eu achei muito interessante dois aspectos, né? O primeiro é que se trata de uma patologia em que o defeito é no osteoclasto, que é aquela célula que tem função de fazer a reabsorção da matriz. E essa função é importantíssima para o remodelamento e também para dar forma mesmo, né, ao osso. E aí o defeito é justamente nessas células, o que vão tornando o osso cada vez mais quebradiço e fraturam facilmente. E exatamente por isso o nome de ossos de mármore, né? Por ser tão rígido que ele pode fraturar de maneira fácil, né? E por conta da função defeituosa aqui. E também trouxe para falar um pouquinho, como curiosidade, que a osteopetrose, essa doença, foi a primeira doença genética tratada com transplante de célula-tronco hematopoéticas, que é eficaz porque os osteoclastos são derivados de precursores hematopoéticos. Então, achei muito interessante por esse aspecto também, de ter sido a primeira doença de cunho genético tratada com transplante de célula-tronco. A sobrevivência não costuma passar da infância, na verdade, normalmente o indivíduo ele morre após o parto, né, pouco tempo após o parto, e no caso das crianças que sobrevivem, não sobrevivem não chegam à adolescência, né? O que se tem de informação
é que não é comum chegar até a adolescência. E aí, essas são as duas patologias que eu quis trazer aqui para vocês, por serem das que são raríssimas, são as mais comuns. E aí eu trouxe aqui como realmente um conhecimento a mais aqui pra gente. E daí as doenças que são adquiridas, né, as patologias do osso que são adquiridas, essas serão tratadas com material de apoio, tem materiais muito bons, certo? E por isso que eu preferi separar e passar para vocês, para que feche essa parte aqui de patologias osteoarticulares. Obrigada pela atenção de vocês e eu espero vê-los em breve.